Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, como sempre, trazendo para você, torcedor do Vasco espalhado pelo Brasil inteiro, as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vascão. Eu queria aqui começar o vídeo hoje pedindo desculpa, pedindo perdão. Os últimos 3 dias aí eu tive uma crise muito grande na minha coluna cervical, tava com muita dificuldade de falar, ainda tô com bastante dor, ainda tô sofrendo bastante, acabei de voltar agora de uma consulta no hospital, espero que esteja tudo bem, fiz alguns exames, mas só esclarecendo a galera que falou, pô Mário, fez vídeo de 3 minutos, 4 minutos, mas era realmente porque eu tava sentindo muita dor de verdade, mas estou aqui de volta aí para tentar informar você, deixar você com tudo que está acontecendo aí em relação ao Vasco, sempre em cima da hora, sempre aí com as notícias exclusivas. No vídeo de hoje, a gente vai falar bastante sobre a partida de hoje à noite, valendo aí liderança no nosso grupo da Copa Sul-Americana entre Vasco e Lanús. Vasco, mais uma vez, terá desfalques importantes, jogadores titulares, jogadores aí que podem, obviamente, fazer a diferença, então a gente vai trazer detalhes. Porém, por outro lado, também teremos reforços para o jogo de logo mais, jogadores voltando, menino da base aí que volta a ser relacionado. Então a gente vai trazer tudo aí para vocês, detalhes da partida, escalação, o que a gente pode esperar desse jogo de logo mais. Vamos falar também sobre uma renovação de contrato que finalmente, finalmente foi assinada, uma renovação que vai render muita grana ao Vasco aí num futuro bem próximo. E vamos falar também sobre janelas de transferências, vamos falar sobre mercado da bola, porque ontem tivemos a informação que o Vasco vai correr atrás de 5 jogadores titulares aí na próxima janela agora do meio do ano, um zagueiro, um meia atacante e 3 atacantes. Então a gente vai trazer todos os detalhes, nomes de atletas. O nosso jornalista Carlos Berbet vai se aprofundar aqui um pouco sobre isso também, ele fez aí uma busca muito grande, falou com empresários, falou aí com agentes de jogadores e ele vai trazer aqui notícias exclusivas para vocês no final do nosso vídeo de hoje. Por esse motivo, convido você a acompanhar o vídeo até o final para não perder nenhum detalhe, nenhuma notícia dos assuntos que serão abordados aqui no nosso vídeo de hoje. Peço também a sua colaboração, deixando aquele joinha, deixando aquele like no nosso vídeo. Ajuda muito aí no crescimento, no engajamento aqui do nosso canal. E queria convidar você vascaíno que ainda não é inscrito, você que ainda não segue a gente aqui no YouTube, para se inscrever lá embaixo, naquele botão vermelho escrito inscreva-se, vem fazer parte da nossa família, que todos os dias tem vídeo, tem novidade, tem informação para vocês aqui no nosso canal. E antes da gente dar o pontapé inicial aqui ao vídeo de hoje, queria lembrar a galera aí que tá precisando de um dinheiro, tá precisando de uma graninha extra aí para entrar em contato com a empresa Mais Ágil, esse número que está na tela aqui agora ou no primeiro link na descrição do vídeo, que eles ajudam você a sacar o seu FGTS de forma antecipada, Então, manda uma mensagem lá, com certeza você não irá se arrepender. Combinado? Então bora começar o vídeo falando um pouquinho aí sobre o jogo de logo mais, Vasco da Gama e Lanús, clássico Brasil e Argentina, um clássico aí que vai valer a liderança do grupo aí da Copa Sul-Americana, O Vasco e o Lanús, as duas equipes têm 4 pontos conquistados até o momento, mas o Lanús tem um saldo de gols superior à equipe do Vasco, devido à goleada que eles acabaram fazendo no último jogo. Então o ideal hoje, o Vasco, é vencer para pular de 4 para 7 pontos, a assumir a liderança do grupo, e se possível fazer ali uma margem de gols, conseguir ali uma vitória por 2-3-0 para poder equiparar também na questão de gols marcados aí nessa fase de grupos. É um jogo difícil, é um jogo complicado, um clássico entre Brasil e Argentina, sempre tem catimba, sempre tem confusão, mas vou falar para vocês, o Lanús não é bicho-papão, ele vem muito mal no campeonato argentino, não vem fazendo uma grande temporada, então o Vasco tem que entrar hoje com, sangue nos olhos, entrar com a faca na boca. O Carille terá alguns desfalques importantes para o jogo de logo mais. Dimitri Payet segue fora, Maurício Lemos segue fora, o Tietê também não deve ser relacionado, porém, por outro lado, teremos a volta do atacante Adson, vai jogar, vai para o jogo, deve começar no banco de reservas. E uma notícia que me deixou muito contente, que é o Lucas Zuccarello, voltando a ser relacionado. Ele que foi muito bem quando teve que ser utilizado no Campeonato Carioca, acabou voltando para o Sub-20. No último jogo agora contra o Flamengo entrou bem na partida. Fico feliz de ver o menino aí voltando a ter chances aí no time profissional do Vasco. Em relação a escalação, o time que vai a campo, Carille deve repetir
o mesmo time que começou a partida contra o Flamengo, com Léo Jardim no gol, Lucas Piton na lateral esquerda, PH na lateral direita, João Vitor e Lucas Freitas na zaga, meio de campo com Hugo Moura, Jair, Paulinho e o Felipe Coutinho, Hugo Moura, Jair, Felipe Coutinho e o Nuno Moreira, e lá na frente Ryan e Pablo Verratti. Então essa deve ser a escalação, esse deve ser o time do Vasco, e cara, vou ser bem sincero para vocês, se o Vasco jogar o que jogou no primeiro tempo contra a equipe do Flamengo, sendo intenso, conseguindo criar oportunidades, né, marcando ali os gols que foram perdidos, acredito que o Vasco vai conseguir uma grande vitória, cara. A equipe do Lanús, como eu falei, não é nenhum bicho-papão. Eu sei que é uma equipe argentina, aguerrida, uma equipe que vai vir para o Brasil para poder jogar fechada, saindo nos contra-ataques, mas o Vasco é mais time, tem mais elenco, tem jogadores de mais qualidade e acredito sim que o Vascão vai conseguir vencer essa partida. Antes da gente seguir aqui para o próximo assunto, queria lembrar a vocês aí que querem fazer uma aposta esportiva, né, quer apostar na vitória do Vasco hoje à noite, a nossa parceira da Estrela Bet tá dando para você de graça, só hoje, tá? Só em dia do jogo do Vasco, somente hoje, para quem se cadastrar vai ganhar R$50 de graça. Se cadastrou, ganhou R$50 para você apostar aí, se Deus quiser, na vitória do Vascão. O Vasco tá pagando R$3 para cada R$1 que você apostar, e se você pegar esses R$50 e apostar na vitória do Vasco, você pode transformar essa grana em R$150. E além disso, todo mundo que já se cadastrou usando o link aqui do nosso canal, ou vai se cadastrar hoje usando o link do nosso canal, ainda vai dobrar o valor do depósito. Eu vou fazer uma aposta hoje na vitória do Vasco de R$400. Estou confiante demais que o Vasco vai ganhar. E para eu poder fazer essa aposta de R$400, só precisei depositar 200. Os outros 200 a Estrela Bet me deu de graça. Então não perca essa oportunidade. Corre lá no primeiro comentário fixado aqui do vídeo de hoje. Faça o seu cadastro. Se você ainda não é cadastrado, você vai ganhar R$50. E não esqueça de depositar qualquer valor. Qualquer valor. Se você depositar, sei lá, R$10, você vai ganhar 20. Se depositar R$50, vai ganhar R$100. Depositou que nem eu, 200, vai ganhar R$400. Então corre lá no primeiro comentário fixado do vídeo de hoje. Clica lá no link, faça o seu cadastro. Ou se você já é cadastrado, faça o seu depósito aí para garantir aí a sua participação na promoção e apostar na vitória do Gigante da Colina. Beleza? Falar um pouquinho agora sobre renovação de contrato, cara, porque finalmente foi assinado, né, a renovação com o atacante Ryan. Um imbróglio, vinha demorando bastante aí pro Ryan fechar esse contrato novo com o Vasco, né, mas foi assinado na última sexta-feira. O Ryan agora tem um contrato até o final do ano que vem com o Vasco da Gama. Não quer dizer que ele vai ficar até o final do ano que vem, né? Ele deve ser vendido agora no meio da temporada para o futebol inglês, né? Muitas equipes interessadas, valores muito altos aí que podem chegar a mais de 30 milhões de euros, mas fico feliz, né, que essa renovação aconteceu. O garoto vai honrar a camisa do Vasco até, né, a despedida dele, que deve ser no final do ano. Um garoto que tem crescido muito aí nessa temporada e com certeza vai trazer para o Vasco, né, uma quantificação financeira muito grande para o Pedrinho poder reinvestir esse dinheiro no futebol, em contratações, enfim, melhorias no CT, melhorias no estádio. Então fico feliz que essa renovação finalmente saiu do contrato e, como eu falei, no meio do ano a tendência é que o Ryan possa ser vendido, né, e deve ser a maior venda da história do Vasco, aí podendo ultrapassar valores que chegariam a 200 milhões de reais aí, caso a venda realmente passe dos 30 milhões de euros. E agora falar um pouquinho sobre mercado da bola, né, cara? Porque ontem tivemos a informação que eu já tinha trazido aqui para vocês, que o Vasco já começou a se programar, né? Já começou a negociar em relação a reforços para a janela do meio do ano. Surgiu a informação que o Vasco vai tentar 5 jogadores para serem titulares, tá? Para o restante da temporada. Um zagueiro, um meia atacante, né? A tendência é que o Payet não renove o contrato com o Vasco, pelo que a gente está percebendo. Além de um meia atacante, o Vasco busca 3 atacantes. Um centroavante para brigar por posição com Pablo Verratti e 2 atacantes de lado de campo, né? Nomes como Brian Rodrigues. Vasco está buscando aí uma negociação com o América do México, né? Possivelmente até incluindo o Capasso, né? Numa troca aí com o clube mexicano. Tem também o Vitor Sá, ex-atacante do Botafogo. Tem o zagueiro Fabian Balbuena. Tem o atacante Pombo, né? O Richarlison, que está na Inglaterra, mas quer voltar ao futebol brasileiro. Mas
Quem vai se aprofundar sobre esse assunto agora, né, vai trazer detalhes específicos aí de nomes, negociações, o que pode acontecer, é o nosso jornalista, Carlos Berbet, né, que trabalha aqui com a gente, um cara que sabe muito aí do meio esportivo, principalmente de Vasco, já trabalhou com grandes emissoras aí, com o nosso amigo Lucas, desculpa, esqueci o nome dele, Lucas Pedrosa, um cara que sabe muito, tá aqui com a gente no canal agora e vai se aprofundar aqui com você em relação a essa questão de contratações para a janela do meio do ano. Mas antes de eu passar a bola pro Berbet, queria mais uma vez lembrar todos vocês que não se cadastraram ainda lá na Estrela Bet, corre lá, primeiro comentário fixado, clica no link da Estrela Bet, faça o seu cadastro, vai ganhar R$50, Vascão vai ganhar hoje, você vai botar essa grana na vitória do Vasco, vai transformar esse dinheiro em R$150 e não esquece, faça um depósito para você dobrar o valor da grana que você vai depositar por lá. Combinado? Primeiro comentário fixado, clica no link, siga lá o passo a passo, que hoje à noite o Vascão vai vencer e ó, vamos botar muita grana no bolso, beleza? Agora eu vou deixar agora com vocês com Carlos Berbet, que vai falar aí sobre contratações, mercado da bola, vai falar de Brian Rodrigues, Balbuena, vai falar de Vitor Sá, vai falar de um monte de jogador que pode estar pintando no Vasco aí agora já no meio do ano, beleza? Vai lá, Carlos, tamo junto. Fala, rapaziada! Carlos Berbet na área, novamente aqui nos canais Mário Coelho Vasco e MCV Play, e a minha participação no vídeo de hoje envolve uma informação que surgiu na noite da última segunda-feira de que o Vasco já estaria se planejando para a segunda janela de transferências da temporada, que abre entre o fim do primeiro e o início do segundo semestre deste ano. E aí, de acordo com a informação dos nossos colegas do canal Atenção Vascaínos, o Cruz Maltino tem como prioridade a contratação de pelo menos um zagueiro, um meio-campista e entre 2 ou até mesmo 3 atacantes. E aí, o primeiro questionamento que nós levantamos é a qualidade desses reforços, levando em consideração a atuação, né, o desempenho da diretoria nas 2 janelas de transferências anteriores que teve, com a contratação aí de alguns reforços, teoricamente, que não conseguiram fazer valer o investimento, como, por exemplo, Jean Davi, Maxime Domingues, né, que até já foi emprestado para o Vasco, para a MLS, o Jean Davi bastante questionável, mas assim, é aquilo, esses 5 reforços, caso o Vasco consiga trazer, quais seriam o nível deles? A maioria seria para ser titular? Todos eles? Ou a minoria, por exemplo? Assim, eu acho que o Vasco precisa qualificar o seu elenco em todos os setores. Perdão, talvez ali a posição, né, ou o setor mais específico que esteja melhor servido seja o meio de campo, mas, por exemplo, eu ainda acho que há a necessidade da contratação de um primeiro volante um pouco mais técnico, podemos dizer assim. Nós temos só o Hugo Moura com essa característica, e quando ele estiver fora, né, por lesão, por exemplo, vou até bater na madeira aqui, mas, por exemplo, por suspensão também, e aí, como é que vai fazer? Inclusive, ele estava até de fora do meio-campo ideal no início da temporada, que se imaginava ser formado por Jair, Paulinho e até mesmo o Tietê. Mas, por exemplo, questão de dificuldade em readaptação, como é o caso do Paulinho aí, pela grave lesão que ele teve no joelho, e é uma situação muito comum, já que foi um LCA, né, ligamento cruzado anterior. Então, alguns jogadores, eles demoram até 2 anos para se readaptar. Eu sempre cito o Falcão Garcia, né, centroavante colombiano, e enfim, faz parte do futebol, nem tudo se encaixa logo de cara. O Tietê também, que acabou sofrendo uma lesão nesse ano e agora ficou de fora dos 2 últimos jogos por uma questão familiar, e também, de acordo com algumas informações de colegas, com relação a situações particulares aí que ele precisou resolver. Mas, enfim, na minha opinião, com relação ao meio-campo, precisa sim de um primeiro volante um pouco mais completo, que tenha também a capacidade defensiva, como a do Hugo, né, de desarmar mais especificamente o adversário, mas que consiga também ser intenso, como é o Hugo em algumas situações, até mesmo para intercalar
essas duas peças, ou até mesmo para jogar, né? Quem sabe ali do lado do Hugo e com o Coutinho um pouco mais à frente, dando mais alternativas para o treinador, seja o Fábio Carille ou até outro profissional que esteja ali no cargo. Mas que também, além de tudo, da intensidade, a capacidade defensiva, bom desarme, também tem um bom passe e consiga chegar ali na área adversária, talvez como um elemento surpresa. Não estou dizendo que esse jogador em si ele tem que reunir todas essas características, até porque para estar no futebol brasileiro é muito difícil, mas que consiga ajudar ali o Hugo e que tenha algumas características que o Hugo não tem, por exemplo, né? Enfim, seria importante esse primeiro volante ali um pouco mais técnico, mais intenso, na minha opinião. Partindo ali, recuando, na verdade, para a defesa, né, na zaga, eu acho que teria que chegar um jogador para ser titular, na minha visão. Mas e aí, por exemplo, para substituir o João Vitor, né, formar a dupla de zaga com o Maurício Lemos, ou até mesmo para jogar ao lado do João Vitor, mesmo já que o Maurício Lemos agora está tendo bastante dificuldade física nessa primeira parte da temporada. Ele já precisou passar por um recondicionamento físico, por não ter chegado com as condições ideais ali do Atlético Mineiro, né? E agora ele ficou de fora dos últimos jogos também por conta de uma pancada que ele sofreu ali na costela, mas enfim. E aí, quem seria esse nome, por exemplo? O Vasco voltaria a tentar o Balbuena, zagueiro aí que já foi em outra ocasião, na verdade, em pelo menos duas últimas janelas, nós temos o nome dele vinculado ao Vasco da Gama, até por um movimento que já se tornou padrão do Vasco nas últimas temporadas. Ele tenta o nome, às vezes não tem sucesso ali naquela janela, mas ele vai de novo em busca, né? No caso, ele tenta de novo esse jogador um pouco mais à frente. E aí, partindo para o setor ofensivo, eu acho que seria interessante você buscar pelo menos dois pontas assim um pouco mais intensos. E por que eu digo desses pontas um pouco mais intensos? Realmente para você qualificar o elenco, aumentar o leque de opções do treinador, principalmente, porque se você olhar ali as opções de jogadores de velocidade que atuam pelo ataque, você tem o Lloyd, né? O Adson, que ainda está voltando, ele ficou de fora da lista de relacionados contra o Flamengo, já que ele ainda está em processo de recuperação da cirurgia que ele precisou fazer na canela de uma das pernas, eu não lembro agora exatamente, me fugiu a memória. E o David também ainda está em processo de recuperação ali da grave contusão que ele teve no joelho também na última temporada, assim como foi com o Jair e até mesmo com o Paulinho. E aí, enfim, eu acho que você precisa mais de jogadores com essa característica de que seja um pouco mais agudo, incisivo, que vá na linha de fundo, busque o cruzamento, né? Porque assim, nós temos agora o Garré e o Nuno, mas eles são um pouco mais técnicos, de cadenciar o jogo. Para mim, os dois, na verdade, têm características mais de meio campos. O Garré é um pouco mais, até porque ele está demonstrando ter essa dificuldade de se adaptar, jogar ali mais aberto, por ter a necessidade, né, exigir ser bastante veloz. E com relação ao Nuno, eu acho que ele já se adapta um pouco mais com facilidade a essa função de ponta, apesar de achar tanto o Garré como o Nuno com características mais de meias. Mas eu acho que é isso, ter jogadores assim com características diferentes que você possa dar mais possibilidades ao treinador, novamente sendo tanto o Fábio Carille ou até mesmo outro profissional que esteja ali. E também não é sempre bom, na verdade, relembrar que a gente precisa de um jogador ali que possa fazer sombra para o Verratti, sendo um reserva, no caso, ou até mesmo um atleta que tenha condições ali de disputar a titularidade com ele, algo que é bem difícil no atual cenário, já que o Verratti aí continua sendo bastante decisivo. Mas é sempre bom você ter uma concorrência ali, uma competição saudável. Mas
um reserva ali, um centroavante para o Verratti seria essencial também para essa segunda janela de transferências de 2025, que tenha uma maior mobilidade, principalmente. Então é isso, rapaziada. Trouxe um pouco aí das novidades, mais especificamente de uma novidade, né, a respeito aí do noticiário vascaíno da última segunda-feira para esta terça e um pouco também de análise ali das carências que tem no elenco e que podem ser supridas caso a diretoria consiga ser assertiva tanto na contratação como na mapeação, na identificação de potenciais reforços aí. Mas e aí? Queria que vocês deixassem nos comentários, tá? O que vocês acham com relação, realmente acreditam, né, que o Vasco precisa da contratação de pelo menos um zagueiro, um meio-campista e entre 2 ou 3 atacantes? Vocês citariam outra posição? Quais nomes interessam a vocês com relação a todas essas posições aí citadas? Deixem aí nos comentários que nós queremos saber. Beleza? E, além disso, não esqueçam de deixar o like, se inscrever nos 2 canais e também ativarem os sininhos para vocês sempre receberem notificações de vídeos novos postados, quando as lives forem agendadas ou até mesmo quando elas começarem nos 2 canais, tanto no Mário Coelho Vasco como também no MCV Play. Beleza? Então é isso, tamo junto e até a próxima.